João 15, versículo 7. Vamos ler aqui? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, para que isso se cumpra, há uma condição. E qual é a condição que está no início do versículo? São duas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ter a palavra na gente não significa ter a palavra na nossa memória. É claro que é importante você registrar a palavra na sua memória. Você memorizar aquela palavra, você memorizar aquele versículo. Mas ter a palavra em você não é tê-la na sua mente. Mas ter a palavra em você é ter esta palavra agindo em você. É ter esta palavra operando em você. Não apenas guardado na sua mente, mas principalmente no seu coração. E a fé, ela pode brotar. A mente, ela apenas registra. A nossa mente, ela registra a palavra e questiona. O nosso coração também registra, mas acredita. Então, é no coração que tem que estar a nossa palavra. Mas, se a palavra está em mim, é porque ela primeiro tem que mexer comigo. A palavra primeiro tem que agir em mim, para que então eu possa usar essa palavra para agir no outro. Então, quando a palavra ela age em você, você tem condições de fazer com que esta palavra possa agir ao seu redor. Mas antes de você querer que a palavra funcione na vida de alguém, ela tem que funcionar na sua própria vida. Então, ele diz, se, é uma condição, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, você já teve ouvido o missionário falando algumas vezes daquele testemunho, num resfriado que ele tinha, e aquilo não cessava, só andava com remédio no bolso, e era uma coisa constrangedora, aquilo prejudicava de fato o ministério dele. E como se isso não bastasse, a igreja também passava por uma situação difícil, um momento difícil, aí uns 30 anos atrás, e aonde não conseguia se honrar os programas, muitas cobranças, e as pessoas às vezes ligavam para o missionário xingando todos os palavrões que você possa imaginar, por conta dessa dificuldade. Então, quando o missionário ele entendeu a questão da determinação, aquela palavra agiu na vida dele, quando ele foi curado daquele resfriado. E depois essa palavra que agiu nele, agiu no ministério, porque da mesma forma que ele foi curado daquele mal, ele usou aquele entendimento para também mudar a realidade da igreja. E é a partir daí que a igreja ela consegue crescer honrando os seus compromissos. E assim é. Então é uma palavra que age na sua vida, que muda a sua vida, e você usa essa palavra que mudou a sua vida para mudar a vida de outros, ou para mudar a vida das coisas que te cercam. Então é nesse momento que a palavra está em você. Volto a dizer, não apenas está a palavra registrada na mente, mas ela está operando. É como se a palavra fosse uma coisa viva, e você sente aquela coisa viva dentro de você. É aquela palavra que está produzindo efeitos na sua vida. E você então, com essa palavra, você pode mudar a realidade. E o texto fala, tudo, e pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então nós falamos aqui desse verbo pedir. E nós falávamos que nem sempre você consegue uma tradução perfeita e fiel de uma língua estrangeira para o português. Existem vocabulários ou expressões que você não consegue no português expressar exatamente o que quer dizer no outro idioma. Então, quando a gente pensa em pedir, pedir para nós tem dois sentidos. Sendo que os dois sentidos se chama pedir. Não tem uma diferença. Talvez a coisa que mais se aproxima é a questão do determinar. Mas você pode pedir a alguém como se estivesse pedindo um favor. Tá lá o Elias com aquela Bíblia na mão, está ali em pé,
e tem lá uma Bíblia na mão do Elias, e eu digo a ele: Elias, você pode me dar essa Bíblia? A Bíblia é dele. Cabe a ele dar ou não a Bíblia, porque a Bíblia pertence a ele. É de propriedade dele. Então eu peço: Elias, você pode me dar essa Bíblia? Ele pode dizer não. Ele pode dizer sim. Ele pode não responder nada. Né, Elias? Então tá lá. Então, é dele, ele me dá se ele quiser. Agora, se a Bíblia for minha, e a Bíblia está na mão dele, quando eu falo: Elias, você pode me dar essa Bíblia? Ele não pode me negar, porque a Bíblia é de minha propriedade. Embora esteja na mão dele, a Bíblia é minha. Então ele não tem como me negar aquilo que é meu. Então existem duas formas de você pedir. Uma, quando você pede algo que não lhe pertence e você depende do favor do outro de lhe dar ou não. E outro, quando você pede sabendo que aquilo é teu, então o outro lado não pode te negar. Então a ideia do pedir aqui é essa. Não como se você estivesse pedindo um favor, mas como se estivesse pedindo algo que é seu. E quando você pede algo que é seu, aquilo não pode ser negado, porque aquilo pertence a você. Então, quando o Senhor Jesus, ele completa a obra dele na cruz, permitiu que vários benefícios pudessem fazer parte da nossa vida. Mas muitas das vezes, aquilo que é nosso por direito não está, de fato, na nossa vida. Nós temos apenas o direito, mas aquilo ainda não está. Mas por quê? Porque falta tomar essa posse. Falta usar esta fé, falta determinar e assumir aquilo que é nosso. Todo mundo conhece Hebreus 11:1, onde fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas tem uma tradução que eu gosto em particular, que é da Bíblia de Jerusalém, aonde diz assim em Hebreus 11:1, que a fé é a posse antecipada das coisas que se esperam. Então essa tradução eu gosto, ele traz um entendimento, ele fala a mesma coisa que as outras traduções, mas traz um entendimento diferente, quando ele fala que a fé é a posse antecipada das coisas que se esperam. E é exatamente isso. Você primeiro crê que aquilo é seu, primeiro você entende que aquilo é seu. Puxa, Deus me revelou que isso é meu. Amém. A partir do momento que eu entendo que aquilo é meu, eu vou tomar posse daquilo, espiritualmente falando. Eu vou fazer uso daquilo. Não, isso aqui me pertence. Eu vou tomar posse. Eu vou buscar. Então você usa a fé para tomar posse antecipadamente de uma coisa que você sabe que lhe pertence. E a partir do momento que você faz isso, aquilo se materializa através da fé e do milagre. Então, é o que diz o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse entendimento você vai aplicar para qualquer coisa na sua vida. Para tudo. Não há uma área sequer da sua vida que você não possa aplicar esse princípio. Todas as áreas da vida. Todas, sem exceção. Sempre com o objetivo o quê? De trazer solução a uma dificuldade, a um problema, a uma... Porque o milagre, ele vem para fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. O milagre, ele existe para te dar a possibilidade de que algo aconteça na sua vida independente das suas forças, independente da sua capacidade. O milagre, ele vem para agir aonde você não consegue agir, aonde você é incapaz de agir. O milagre, ele existe para permitir que você alcance aquilo que naturalmente os seus braços não conseguem alcançar. Então, é essa fé que nós temos que praticar em todos os momentos na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Eu quero voltar aqui a um assunto. Eu quero falar disso aqui de novo. Porque eu quero que você aplique isso na sua vida. Sempre se fala de crise. E se você ficar se alimentando das notícias, você só vai ouvir isso. Crise política, crise moral, crise financeira,
Enfim. 2 Reis 6. Você só vai ouvir falar de crise. Porque não há outra coisa a ser noticiado que não seja algo relacionado a estas crises. E se você ficar se alimentando disso, você vai se tornar uma pessoa pessimista. Ou isso, né? Então é importante que, mesmo que você tenha a consciência da crise, você não é uma pessoa que está aí desligada do mundo, não. Você sabe o que está acontecendo. Mas você não pode deixar que a sua fé seja contaminada por essas notícias. Ou seja, você tem a consciência do que está acontecendo. Mas o que está acontecendo não pode me fazer pensar diferente. O que está acontecendo não pode me transformar numa pessoa incrédula que venha a duvidar por conta das coisas que a gente assiste. Nós temos que crer que para cada problema existe uma solução. Deus não é um Deus que é pego de surpresa, né? Você não pode imaginar Deus sendo surpreendido. Imagine que Deus está lá no céu e aparece lá um anjo, bate na porta lá, aí Deus fala, entra, aí o anjo entra, Deus, está acontecendo uma crise no Brasil. Ih, rapaz, é mesmo? Não, Deus não se surpreende. Deus ele não pode ser surpreendido. Então, quando acontece algo, Deus ele já tem a solução para aquele problema. É sempre assim. Então você tem que entender que para cada problema que surja, a solução ela já existe para aquele problema que surgiu. Então sempre há uma solução. E é óbvio que essa solução ela passa pelas questões espirituais. A solução que coloca um ponto final, que resolve em definitivo, ela passa pelas questões espirituais. A solução que o homem constrói, ela nunca vai conseguir resolver definitivamente o problema. Por quê? Porque tudo que acontece nesse mundo tem influência do mundo espiritual. Então, por mais que alguém queira trazer uma solução, essa solução nunca será definitiva, somente aquela que vem do nosso Deus. Em 2 Reis, no capítulo 6, a Bíblia fala de uma crise. E vamos tentar olhar para esta crise e tentar enxergar a nossa realidade. Não apenas do Brasil, mas do mundo como um todo, né? Não sei se foi essa semana, uma irmã tinha falado comigo que estava assustada. Acho que foi pelo Zap que ela falou. Porque viu aquela reportagem lá da crise lá na Venezuela. Ah, pastor, o Brasil vai ficar assim. Falei, calma, irmã. Não se desespere. Né, que lá uma crise muito mais aguda do que a nossa. As pessoas às vezes não têm nem papel higiênico para usar, né? Porque não, é uma crise de desabastecimento, enfim. Mas a pessoa já ficou assustada porque viu aquilo. E aí acho que o comentarista lá, não sei se foi na Globo News, não sei o quê, já projetou aquilo para o Brasil. E a irmã, pastor, vamos, calma, irmã. Vamos orar, vamos crer. Vamos olhar para Jesus, não olhar para a realidade somente. Porque, então aqui em 2 Reis 6, a Bíblia fala de uma crise. Então vamos enxergar essa crise aqui, para a gente entender como é que a gente constrói a solução. 2 Reis 6, versículo de número 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então, você vai olhar aqui uma crise. Uma crise começa como? Quando a Síria ela faz um embargo à região de Samaria. Samaria é a capital de Israel. Então, qual era a estratégia do rei? Se você quer dominar
um território, você vai e invade. Então, antigamente, você usava a invasão para dominar uma nação inimiga. Só que o rei da Síria era um pouquinho mais inteligente. E ele entende o seguinte: para que eu vou invadir Samaria? Eu vou colocar soldados em risco, eu vou perder homens. Então o que eu posso fazer? Eu vou cercar a cidade e eu vou impedir que alguém entre ou que alguém saia. Ou seja, ele queria matar o comércio. Se você mata o comércio de um país, ele vai passar dificuldade. Não entra nada e não sai nada. E obviamente, né, que Israel dependia também desse comércio com cidades e países estrangeiros, então ele faz uma espécie de embargo. Então ninguém entra, ninguém sai. Nenhum produto vai entrar, nenhum produto vai sair. Cercou a cidade, não exatamente na fronteira, mas cercou a cidade. E o que o rei da Síria pensou? Logo, logo, eles vão começar a passar fome, vão começar a passar dificuldades. E o que eles vão fazer? Eles vão querer um acordo e vão se render. Então, eu domino sem, se fosse hoje em dia, né, eu domino sem dar um tiro. Eu simplesmente crio um cerco e faço todo o bloqueio de comércio desse país. Então, ele vai começar a passar necessidade. E, obviamente, quando você bloqueia o comércio, há uma crise no abastecimento. Começam a faltar produtos. E se começam a faltar produtos, aquilo começa a ficar mais caro porque começa a surgir inflação. É questão da oferta. Tem demanda, mas não tem oferta, então o preço sobe. Então o que acontece aqui? Uma cabeça de jumento vendido por 80 peças de prata. Olha a inflação alta. Quanto você pagaria numa cabeça de jumento? Nada. Mas na fome, você está passando fome, você tem lá 80 barras de prata. Aquilo daria para você comprar não sei quantos bois. Mas na fome, para você não morrer de fome, você abre mão do patrimônio para sobreviver. É a fome. E diz aqui mais. Opa, na hora da fome, irmão, ó. Questão de sobrevivência. E diz aqui, ó. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas. Por 5... Quanto você paga por esterco de pombo? Quanto você pagaria? Hein? Mas na fome, você gasta até o que tem. Porque a fome, ela mexe com a tua dignidade, ela mexe com a tua mente. A fome é um castigo que te faz ficar irracional. Eu me lembro de um colega que estava numa missão no Haiti. Depois que teve aquele terremoto, ele falou que a miséria era tanta que até papel sujo de comida as pessoas catavam para comer. Tu tava com um sanduíche, né? Vamos imaginar. Aí ficou lá no papel, lá no guardanapo, aquela maionesezinha, o pessoal catava aquilo e comia. Comia. Vinha lá o caminhão carregando mantimento, e na hora que abria, as pessoas iam pisoteando umas às outras por causa de um pouco de comida. Então a fome é uma coisa cruel. Então o rei da Síria, ele apostou nisso, ele apostou no caos, ele apostou na desgraça, ele apostou na fome para dominar o país. E não é diferente hoje não, hein? Muitos países também fazem embargos econômicos para poder dominar aquele país no futuro. Mas enfim, mas é o que acontece aqui na Bíblia. Então, o caos se instala. E, obviamente, quem é que vai ser crucificado? O rei. Porque é a autoridade máxima daquele país. Então, todo mundo, né, se voltando contra o rei, querendo que o rei fizesse um acordo, querendo que o rei se rendesse, fizesse um acordo de paz. Mas isso não aconteceu ao princípio. Então, a miséria está lá. Então, quem tem dinheiro paga 80 barras de prata numa cabeça de jumento e 5 num pouco de esterco, que daria aqui mais ou menos 200 gramas. Gente. Só que vai chegar um ponto que nem cabeça de jumento vai ter e nem dinheiro vai ter. Porque chega uma hora que por mais que a inflação venha a subir e as coisas fiquem mais caras, não há mais dinheiro. E não há mais nem cabeça de jumento mais
E se você olhar a história, você vai ver que até os cavalos do rei, né, o povo avançou para comer. Porque e depois você vai ver que sobraram acho que 5 cavalos. Em todo o exército, né? Quer dizer, o exército ele compõe também de armas e de cavalos. O povo já tinha devorado todos os cavalos e sobrou acho que uns 5 que o rei conseguiu guardar. Que era para caso tivesse que ir em algum lugar, né? Então é uma crise terrível. E aí é nesse momento que você olha para uma situação, vamos imaginar que você está lá em Samaria, e você vê o que eu vou fazer. Né? O povo está morrendo de fome. E aí diz aqui o versículo 26. Se você acha que comer esterco e comer cabeça de jumento está ruim, vai ficar pior. Versículo 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, acode, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ou seja, o rei, ele está dizendo, eu sou rei, mas a minha autoridade aqui não está valendo de nada, porque, embora eu seja rei, eu não tenho poder para mudar a situação desse país. Embora eu seja o chefe desse país, eu não tenho condições de mudar a realidade. Eu não tenho forças para mudar a realidade. Então o rei está passando, uma mulher pede socorro, e o rei, o que eu posso fazer por você? Ou seja, é um rei que, embora tenha poder e autoridade, ele não consegue fazer com que isso mude a situação do seu próprio povo. Então é o caos completo. Quando a própria autoridade máxima não tem mais condições de mudar a realidade do próprio país, acabou. E era o que acontecia com o rei. E o que nos sobra então? Enfrentar a Síria não tem como. O exército dele é infinitamente superior e melhor. Então, vão morrer de qualquer forma. Então, o que eu faço? Não consigo fazer nada. E aí, quando essa mulher pediu socorro, ela explicou o porquê que ela está pedindo socorro. 28. Disse-lhe mais o rei, o que tens? O rei perguntou, o que você tem? E disse ela, esta mulher me disse, né, apontando lá para uma vizinha, certamente, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos. E amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Então olha a briga. Por isso que eu falo, a fome é um troço que você às vezes não imagina o que pode acontecer. Chegou uma vizinha, sugeriu de cozinhar o próprio filho. E teve uma que aceitou. Porque o acordo é, primeiro a gente faz com o seu, depois a gente faz com o meu. Só que quando chegou na vez da outra, a outra escondeu o filho. E aí começa uma briga. Olha que situação terrível. Brigando para poder cozinhar o filho da vizinha para matar a fome daquele povo. Então você vê aonde chega a crise. Aonde chega a crise por conta da fome. E aí quando o rei ouviu isso, ele ficou tão desesperado que diz aqui que ele rasgou as suas vestes, no versículo 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Então quando a pessoa rasga as vestes, e a gente vê muito isso na Bíblia, rasgar as vestes é uma demonstração de revolta, de luto, de desespero. Porque o rei, ele se sentia impotente diante daquela crise. E quando ele ouve o relato daquela mulher que matou o filho para comer e a outra escondeu, aquilo foi demais para o rei. Então, num ato de desespero, ele rasga a sua roupa, ele grita, porque é um sinal de desespero, e ele não sabe o que fazer. Ele se sente completamente impotente diante do caos que se instalou em Samaria. E aí é importante que você, mesmo que viva, né, ou que presencie uma situação como essa, que você possa olhar para onde? Para Deus, porque Deus tem uma solução. E aí no capítulo 7, vem o profeta Eliseu com uma palavra. 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então,
a culinária desse povo girava muito em torno do trigo e da cevada. E quando Eliseu dá uma palavra, e obviamente uma palavra de Deus, se você olhar para o que Eliseu está dizendo, você vai achar que isso é um absurdo. Porque não havia mais farinha e não havia mais cevada, obviamente. As pessoas já estavam comendo aquilo que naturalmente elas jogariam fora. Elas já estavam comendo aquilo que naturalmente elas desprezariam no seu dia a dia. Mas aí o Eliseu ele fala o seguinte: amanhã, quase a este tempo. O que é isso? 24 horas, um dia. Então o que Eliseu está dizendo? Gente, olha, Deus está dizendo o seguinte, que amanhã, em 24 horas, haverá, por um ciclo, haverá 2 medidas de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ou seja, 1 de farinha e 2 de cevada. Ou seja, quem pagava 5 talentos de prata em 200 gramas de esterco, amanhã vai pagar 3,5 kg de farinha em 1 ciclo de prata. Opa, peraí. Tem alguma coisa de errado. Mas como em 24 horas? Amanhã a este tempo. O que Eliseu está dizendo? Que Deus vai resolver a crise de um país inteiro em 24 horas. E aí, se você olha para uma situação como essa, você vai duvidar. Duvidar do que Eliseu está dizendo. Mas espera aí, da onde vai vir farinha? Da onde vai vir lá a cevada? Ou seja, são 3,5 kg de farinha e 7 kg de cevada, porque cada medida é 3,5 kg. Então 3,5 kg de farinha e 7 de cevada por um ciclo de prata. Se não pagando 80 numa cabeça de jumento, eu vou pagar um só em 7 quilos de cevada. E aí, diz aqui o versículo 2, porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse de forma irônica, debochada, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então, por quê? Porque humanamente é uma coisa absurda. Como é que um país que está vivendo uma situação de uma crise tão aguda como essa, de uma fome terrível, alguém pode dizer que em 24 horas a situação do país vai mudar? Você não consegue enxergar como uma coisa pode mudar em tão pouco tempo. Porque mudar, a gente até acredita. Mas na velocidade em que Eliseu está dizendo, é que as pessoas, muitas obviamente, não conseguiam acreditar. Então, nós não podemos nos deixar levar pelas impressões que a gente tem, e sim pela palavra. A gente não pode se deixar levar, muitas vezes, pelos especialistas que também têm um discurso pessimista, mas eles se baseiam no que eles estudaram. Não, esse ano vamos sair da recessão, mas ano que vem o PIB vai crescer 1% só. Bem, é a opinião dele. É a opinião dele. Sabe, mas nós temos que olhar para a palavra. Não que a gente tenha que ignorar a ciência, não que a gente tenha que ignorar a economia, não que a gente tenha que ignorar os especialistas, mas nós entendemos que há alguém superior a isso. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar a ciência, a economia, aqueles que aplicam a sua vida a estudar economia. Não. É válido. Mas acima disso há um Deus. Ou você fica preso aos especialistas, ou você fica preso à palavra. Então Deus é aquele que tem uma solução definitiva. Eu já cansei de ouvir o que os especialistas dizem a respeito da crise, a respeito da economia do país. Tá, o que Deus fala? O que Deus fala para a minha vida? Porque pode ser, a gente está falando aqui de uma crise num país, mas a crise é na família.
Mas a crise ela é sua, porque por algum motivo você está enfrentando uma dificuldade financeira. Então é uma coisa que também te atinge. Tá, mas o que eu posso fazer para mudar? Primeiro é crer naquilo que Deus está te dizendo. O Eliseu, ele veio com uma palavra para dar para o povo. Uns acreditaram, outros não. Da mesma forma, Deus sempre ele quer te dar uma palavra. Ele sempre quer falar com você. Ele sempre quer falar ao seu coração. E cabe a você acreditar ou não no que ele está dizendo. Então, o que Eliseu está dizendo? Que amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele disse para esse capitão aqui, você vai ver, mas não vai comer. Ou seja, aquele que duvida não vai desfrutar desse milagre. Então, é muito importante que você creia. Por isso você tem que usar o coração e não a sua mente. Porque a sua mente, ela sempre vai te questionar e o questionamento pode te levar à dúvida, à incredulidade. Então, você tem que crer com o seu coração. Então, como é que a coisa mudou? Então, a Bíblia explica aqui. Versículo 3. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Então, já são leprosos, já estão doentes. Então, ou eles morrem da doença, ou eles morrem de fome, ou eles morrem na mão dos sírios. Então, é morrer, morrer ou morrer. E tem 3 alternativas, você vai escolher como morre. Né? Ou eu morro pela minha doença, ou eu morro pela fome, ou eu morro na mão do inimigo. Então, a gente pode escolher, né, como a gente quer morrer. Mas aí, sabe, não tem o que fazer. Na cabeça deles não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então o que eles decidem fazer? Vamos até o inimigo. Quem sabe, né, eles nos deixam viver. E se nos matarem, já vamos morrer de qualquer jeito mesmo, ou pela fome ou pela doença, então vamos até o acampamento dos sírios. E eles foram. E diz aqui então, no versículo de número 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Aí foi uma surpresa para eles. Eles foram até lá, né, onde os sírios cercaram a cidade. Eles foram até lá, não tinha ninguém. Tem ninguém aqui? Estranho, né? Para onde foi todo mundo? O imenso exército da Síria que estava ali. E aí, eles não entenderam por quê. A Bíblia aqui fala, mas depois que a história já aconteceu. Mas até então eles não sabiam o que tinha acontecido. Mas a Bíblia aqui explica. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Isso era uma coisa muito comum antigamente, quando você não tinha condições de enfrentar um exército inimigo, você fazia aliança com exércitos de outros países. E você fazia, obviamente, um acordo financeiro. Olha, ou você me defende aqui, eu te defendo depois, vamos juntar os 2 países e os 2 exércitos para fazer frente a um outro. Ou então, quando alguém queria invadir o país de alguém, porque sempre corria-se o boato, né? Ah, o rei fulano de tal, do país tal, está com uma grande reserva de ouro, está com uma grande reserva de prata, o rei fulano de tal tem armas modernas. Então,
esses boatos corriam, então um rei se juntava a outro ou a outros para poder invadir o inimigo. E depois que invadiam, eles dividiam entre si a riqueza que o outro país tinha. Então era comum. Então, o povo da Síria, né, que estava no acampamento, eles começaram a ouvir ruídos, como se fosse um exército se aproximando. E obviamente que dentro do exército tem lá um sujeito que ele consegue, ou ele tenta fazer um cálculo aproximado, pelo barulho que ele começa a perceber, qual o tamanho do exército que está vindo contra. Porque você leu aqui que está no crepúsculo ali. Você não está de dia que você consegue ver de longe. Então está tudo escuro. Aí você começa lá a ouvir de longe aquela marcha, aquele barulho, como se fossem carros, soldados marchando e correndo em tua direção. E aquele barulho vai aumentando. Vai aumentando. Gente, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Ó, estão vindo contra a gente. Eles não estão vendo de onde vem. Mas tem o quê? Tem um ruído ali. Tem um barulho, né, de um exército de carros, de cavalos e de um grande exército. O que eles entendem? Está vindo um exército gigantesco contra nós. Vamos fugir. E todo mundo fugiu para salvar a vida. E obviamente que no desespero para você fugir, você deixa tudo para trás. Não dá tempo de arrumar a mochila, não dá tempo de você desarmar a barraca. Não, você foge com a roupa do corpo. E aí os 4 leprosos, né, quando chegaram lá, e gente, todo mundo foi embora, não sei o quê. E aí os 4 leprosos, eles começaram, tá com fome, vai procurar o quê? Comida, né? Versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. Pô, os caras estão morrendo de fome. Primeiro eles vão se preocupar em comer, depois em pegar ouro e prata. Né? Com fome não adianta nada o ouro, né? Comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro. Então prata e ouro vem depois, né? E vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Então, né, primeiro mataram a fome, comeram, beberam, pegaram lá ouro, prata, roupa, né, porque roupa antigamente era muito caro. E aí chegou um momento e falou: gente, olha só, a gente não está fazendo certo. A gente está aqui comendo e bebendo e o povo está lá na miséria. Vamos voltar lá para Samaria e avisar para o rei. E aí eles foram avisar para o rei. Só que o rei, quando recebeu a notícia de que o acampamento dos sírios estava vazio, o que ele entendeu? Eu acho que esses sírios saíram e isso é uma armadilha. Eles estão achando que está tudo vazio, a gente chega lá e ele vai e acaba com a gente. Então o rei, né, meio pé atrás, achou que aquilo fosse uma armadilha do inimigo. Mas não. Depois aquilo se constatou que, de fato, eles tinham fugido realmente. E você tenta imaginar quanto de comida existe naquele acampamento. Por quê? Porque para um rei da Síria manter o exército dele cercando Samaria, ele tem que fazer uma logística e ter ali uma quantidade de alimentos muito grande. Porque o embargo vai durar quanto tempo? Imagine você cercar um país e o tempo para o estoque de comida baixar, a ponto do povo começar a ter falta de abastecimento, para começar a fome, para a pessoa começar a morrer de fome. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Não é uma coisa que acontece de um mês para o outro. Leva tempo. É uma estratégia de guerra que leva tempo. Então, para o rei da Síria montar aquele cerco a Samaria, ele tinha que manter lá uma grande quantidade de recursos para manter aqueles soldados lá cercando durante meses, ou talvez muito tempo. Então, quando o exército sírio foge e vai embora, toda aquela comida que estava lá estocada, todos os recursos, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. E foi isso que resolveu o problema de Samaria. Então, diz aqui no versículo
10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados e as tendas como estavam antes. Então, é aquilo que eu falei, né? O rei ele fica meio preocupado, achando que é uma emboscada e tudo mais. E diz aqui então, versículo 13: então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, né? Porque só sobraram 5 cavalos, porque o resto tinham comido tudo. Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram ao rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falou o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Então, a gente leu aqui que aquele capitão que duvidou, né, o que o Eliseu falou para ele? Você vai ver, mas não vai comer, que você vai morrer. Então tente imaginar a cena. O povo está faminto. E aí alguém grita assim: lá na arraial dos sírios tem comida. E ele foi atropelado, né? Ele morreu pisoteado, porque aquela multidão inteira começou... Porque você vai imaginar a cidade, ela é cercada por muros, mas tem uma entrada principal na cidade. Então aquela entrada principal, onde você entra e onde você sai. Então, milhares de pessoas famintas, e vão dizer que no arraial dos sírios tem comida, e todo mundo começa a correr, sabe? É um desespero. E esse capitão que ficava na porta acabou sendo atropelado pela multidão, pisoteado e morreu dessa forma. Mas o resultado: o povo foi até o arraial dos sírios, o acampamento, e tudo que tinha de valor eles tomaram. Quer dizer, em 24 horas o problema foi resolvido. Porque tinha comida suficiente, alimento suficiente, tinha prata, tinha ouro, tinha vestes, tinha armas, ou seja, tudo que tinha de valor que os sírios deixaram para trás, fugindo por causa do ruído que eles ouviram. Na verdade, era um ruído que Deus criou para que eles pudessem correr assustados. Então, esse é um exemplo real de como uma crise tão aguda mudou em 24 horas. É claro que isso aqui é apenas um exemplo de um fato que aconteceu. Mas o mesmo Deus que resolveu a crise aqui é o mesmo Deus que resolve crise em qualquer lugar. Sempre vai ter uma solução. E é nisso que você tem que crer. Talvez os especialistas não consigam enxergar essa solução, mas o Espírito Santo ele lhe mostra. Você tem que crer no que a palavra te revela, para que ao invés de você se contaminar pelo pessimismo, você possa ser otimista e entender: eu sei que Deus tem uma saída para mim, e eu vou enxergar, eu vou prestar atenção para o que Ele está me falando.